Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje, a pedido do nosso seguidor Davi Araújo, nós vamos fazer um vídeo sobre a aposentadoria do deficiente, como que ficou após a reforma, porque teve algumas mudanças aí. Se você não me conhece, meu nome é Bruno Delomodarme, eu sou advogado previdenciário. Se você gostar do nosso vídeo, não se esqueça de clicar no joinha e também se inscrever no nosso canal, pois ajuda na divulgação dos nossos direitos. Bom, vamos começar do básico. Quem pode ser considerado uma pessoa com deficiência? Pessoa com deficiência é toda aquela que tem impedimento a longo prazo, seja física, mental, sensorial, intelectual, que impede ela de participação plena na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Podemos considerar que o deficiente possui 3 graus. Tem a deficiência leve, a média e a grave. Dependendo do seu grau, ele pode te dar mais benefícios, levando você a se aposentar antes dos demais. Mas olha só, uma coisa muito importante também, vamos lembrar que a aposentadoria por invalidez é uma coisa e a aposentadoria do deficiente é outra. Então vamos dar um exemplo. Se uma pessoa, quando criança, sofreu um acidente e em decorrência desse acidente ela sofreu um impedimento a longo prazo de natureza física, mas continua tendo condições de trabalhar, ela se encaixa nessa situação de aposentadoria do deficiente. Um exemplo desse caso é a pessoa que ficou paraplégica. Ela pode continuar trabalhando, mas de maneira reduzida. Vamos lembrar também que quando a gente fala de aposentadoria por deficiente, a gente tem 2 modalidades, a aposentadoria por idade do deficiente e a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Então, vamos dar uma olhadinha lá para ver o que mudou. Então, como a gente falou, pessoal, vamos lá. Essa aqui é a Lei Complementar 142, que trata sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência do RGPS. O que é RGPS? INSS. Certo? Então acompanha aqui comigo. Como a gente tinha falado anteriormente, se a deficiência for leve, é o caso do inciso 3º, que vai aposentar com 33 anos de contribuição, se homem, ou 28 anos de contribuição se mulher. Se for uma deficiência moderada, aí é 29 anos de contribuição se homem e 24 anos de contribuição se mulher. Se for uma deficiência grave, aí vai ser 25 anos de contribuição se homem e 20 anos de contribuição se mulher. Quanto à modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, é esse caso aqui do inciso 4º, que é 60 anos de idade se homem e 55 anos de idade se mulher. Aí aqui independe do grau de deficiência, desde que tenha cumprido o tempo mínimo de quê? 15 anos e comprovada também a existência de deficiente durante igual período. Bom, aqui a gente tem uma coisa importante para falar. Você lembra lá que nos últimos vídeos a gente falou que a modalidade de cálculo agora mudou. Não é mais, como era antes, 80% maiores contribuições. Agora, para fazer o cálculo da aposentadoria, vai pegar todas as contribuições, fazer a média e depois aplicar o coeficiente. Então, pessoal, se a gente pegar aqui o texto da reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103, que fala especificamente sobre a aposentadoria deficiente, vamos lá ver o artigo 22. Acompanha lá. TEC Lei Discipline, o parágrafo 4º do artigo 40, inciso parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, aposentadoria da pessoa com deficiência segurada na RGPS ou do servidor público federal, ou seja, aqui, servidor público federal também foi incluído na aposentadoria do deficiente. Olha só, regime próprio de previdência. Desde que cumprido o caso do servidor, tem tempo mínimo do quê? 10 anos de efetivo exercício e de 5 anos do cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. E será concedida na forma do quê, pessoal? Da Lei Complementar 142. Inclusive, quanto aos critérios de cálculo dos benefícios. Só que aí que tá, pessoal, olha só. Pela Lei Complementar 142/2013,
ela remete às regras de apuração de cálculo de acordo com a Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios. Então, em um primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte: então, doutor, mas se fala aqui no artigo 22 da Emenda Constitucional que remete aos critérios de cálculo do benefício da lei complementar, então a forma de cálculo vai ser qual? Por regra, de acordo com o que estava o texto da lei, vai ser 80%. Não vai ser mais o 100% que é da reforma. Mas, veja só aí a confusão que isso está causando. Recentemente, o INSS emitiu pouco antes de terminar o ano, que foi em 30 de dezembro de 2019, o ofício circular número 64 de 2019. E uma das partes desse ofício circular, que é esse aqui, ó, ele fala sobre a forma de cálculo da aposentadoria do deficiente. E o que esse ofício circular fala? Vamos acompanhar lá. Tá aqui, ó, no ponto 2.3. Vamos acompanhar. Ficam mantidas as concessões da aposentadoria de propriedade rural, chamada aposentadoria de trabalhador rural, garimpeiro, e as aposentadorias das pessoas com deficiência da Lei Complementar 142, nas mesmas condições anteriormente previstas, inclusive quanto ao seu valor observado. No entanto, as novas regras quanto à formação do período base de cálculo, tratadas neste ofício circular. O que trata aqui? Da regra de cálculo com base em 100% das contribuições. Então, olha só a confusão. O ofício circular do INSS fala que tem que ser por 100%. Aí a legislação fala que tem que ser por qual? Por 80% das maiores. Então, o INSS fala, não pode ter mais, é proibido excluir as 20% menores, que é dos 80% maiores. O que o INSS quer dizer aqui? Ele fala que, pela interpretação do artigo 26 da Emenda Constitucional 103, teria tacitamente revogado o artigo 29 da Lei 8.213. Então, em um primeiro momento, o que a gente pode concluir? Que a aposentadoria por idade do deficiente vai ser calculado como? Esse aqui é importante, hein, pessoal? Vou até colocar aqui para não fazer confusão. Idade, esse aqui na modalidade de idade, tá? Vai fazer a média de 100% de todo o período contributivo. O coeficiente vai ser 70% da média, mais 1% cada grupo de 12 contribuições mensais até um máximo de 30%. Ou seja, o máximo aqui vai ser 100% do benefício. E a por contribuição? Segundo o ofício circular, também vai ser média de aritmética de 100%, o coeficiente de 100% e a aplicação do fator previdenciário somente se benéfico. Então veja bem, o que a gente tem aqui? INSS através de ofício falando que vai ser 100%, que é pior para o segurado, e legislação falando que vai ser 80%. Sabe o que vai acontecer aqui, pessoal? Vocês já sabem, né? Vai ter judicialização em massa. Então, se você for pedir seu benefício de aposentadoria por deficiente, eles vão aplicar 100% das contribuições. E a legislação está falando em quê? 80%. Isso aqui vai ter muita judicialização. Para quê? Para que seja incluído os 80% maiores. Porque aqui você descarta as 20% menores, né, pessoal? Então, consequentemente,
o valor do seu benefício ele vai aumentar. Bom, vocês viram aí que a situação não é fácil, né? Temos aí já a reforma da Previdência e o assunto não está acabado. Também em outros vídeos eu já falei que tem projeto de lei em andamento aí para colocar a carência de aposentadoria especial por mais 2 anos. Desculpa, a carência não, a regra de transição por mais 2 anos. E temos esse probleminha aí na aposentadoria do deficiente. Quiseram aí mudar a regra de cálculo de acordo com o ofício circular. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no nosso canal, pois ajuda na divulgação dos seus direitos. Até mais!